Otim, Isapé e Andetaba, Ixé-Açó, esse Jaci, Oi, Petibó, Ixé-Açó, Xeobi, Tupã, em Andetababi. Boa noite não, boa tarde, né? Tô louca. Meu nome é Bruna Longo, e essa palestra faz parte de um projeto, um ciclo de palestras dentro de um projeto chamado Memento Mori, Memento Vivere, que foi contemplado pela 16ª edição do Prêmio Zé Renato. Eu tenho um espetáculo de teatro que chama Criatura, que é inspirado na vida da Mary Shelley e no Frankenstein. E o ano passado aconteceu uma coisa que no dia 26 de julho meu pai faleceu, e foi muito inesperado. E 2 dias depois eu estava procurando alguma coisa para me ocupar, literalmente, e eu resolvi escrever sobre esse processo e sobre a morte do meu pai, e eu acabei escrevendo um projeto que inclui o espetáculo, mas inclui também uma pesquisa sobre morte e luto na contemporaneidade. Então eu falo que é um projeto muito egoísta, porque ele veio muito para me ajudar a lidar com o meu luto e, consequentemente, abrir também para outras pessoas, né, para a gente falar sobre esse assunto que ainda é considerado muito tabu. Então a gente teve já 3 palestras, vamos ter mais uma, e todas elas ficam disponibilizadas no meu site e no Instagram do espetáculo, que é espetáculo.criatura. E hoje a gente tem o Hernan, que é monge budista e também psicólogo clínico, que eu acho uma junção fantástica e que para mim faz todo sentido. Eu sou budista, o budismo particularmente me ajudou muito no meu processo de luto, mas ao mesmo tempo eu senti essa curiosidade de saber como é que as outras tradições lidavam com o luto e com a morte. Então é isso. Quem quiser ele vai fazer a palestra e no final a gente abre para perguntas, um bate-papo. Tá joia? Obrigada. Obrigado, Bruna, Amanda, que sempre nos ajuda, né? As pessoas que estão aqui também fazendo a interpretação em Libras. Muito obrigado. Obrigado às pessoas que estão presencialmente e às pessoas que vão nos assistir online. Eu sou Hernan Vilar, eu sou monge budista e eu quero explicar um pouquinho para vocês quem sou eu dentro do budismo. Existem 3 grandes tradições do budismo. Você tem a tradição Theravada, que é aquela que compreende os países do Sudeste Asiático. Você tem a tradição Mahayana, que compreende fundamentalmente quando o budismo se forma na Índia, ele sai da Índia, vai para a China, Mongólia, Coreia, Japão, e a partir de 1908, com a imigração japonesa, essa tradição do budismo Mahayana vem para o Brasil. E tem o budismo tibetano, né, que é um pouco mais recente dentro das tradições do budismo, que tem como expoente o Dalai Lama, que todos conhecem, né? Até por ele ser um ativista político hoje pela libertação do Tibete, né? Então, dentro dessas 3 grandes tradições, você tem escolas de budismo. Então, dentro do budismo Mahayana, você tem a escola do Zen, você tem a escola do Shin, você tem a escola do Tendai. Então, você tem várias escolas. Dentro dessas escolas, você tem ordens. Então, isso não é tão diferente do que a gente encontraria, por exemplo, dentro do cristianismo, né? Onde você tem o cristianismo como sendo uma corrente única, mas dentro você tem ordens, escolas de pensamento, né? Então, eu estou dentro da tradição Mahayana, na escola da Terra Pura. Então, eu sou do Shin budismo, não sou do Zen budismo, e faço parte da ordem Otani,
que é uma ordem que recentemente celebrou no Japão, no mês de abril, 850 anos da sua fundação. Quando a gente fala, então, sobre como a gente está se posicionando, né, até para a gente conseguir entender, o budismo, ele fundamentalmente trabalha com o sofrimento humano. Ele não tem uma outra preocupação que não seja lidar com o sofrimento humano. Ele não se preocupa sobre como foi que as coisas surgiram, como foi que elas começaram. Ele não se preocupa se um dia haverá um final, se vai ter um apocalipse. O budismo, ele unicamente se preocupa com o sofrimento humano e com a extinção do sofrimento humano. E dentro dessa visão, que é bastante focada, bastante pragmática, existem duas abordagens. E aí a gente vai tratar um pouco dessas duas abordagens ao longo dessa nossa fala. Contextualizando um pouco a história do budismo, o budismo, ele tem um fundador. Esse fundador foi Siddhartha Gautama. A gente sabe que ele existiu, existem evidências históricas da existência desse personagem. Aparentemente 2.600 anos atrás, mas isso não é algo que a gente tenha certeza. Ele pode ter, na verdade, vivido entre 400 e 500 antes da Era Comum, mas naquela época a contagem era um calendário lunar e aí nem sempre a gente consegue fazer as datas baterem com aquilo que a gente imagina. Mas a história dele, ele nasce em um das centenas de principados que haviam aonde hoje é a Índia. A Índia não existia naquela época, né? Ele nasce ali em um desses principados no norte, ali perto do Nepal. E quando ele nasce, um sacerdote que era muito próximo do pai dele diz o seguinte, que aquela criança ou seria um grande rei ou ele seria um grande sacerdote, uma pessoa altamente espiritualizada. E o pai se assusta com isso e tenta impedi-lo de sair do palácio e tenta sempre fazer com que a vida acontecesse ali, e ele nunca sai, ele nunca tem contato até praticamente os seus 26 anos com o mundo exterior, com o que acontecia fora desse domínio, né? Ele acaba se casando, tem um filho chamado Rahula, e pelo que a gente sabe, ele era muito bom em artes marciais, em lutas, era uma pessoa assim, bastante... tinha uma certa desenvoltura nas atividades físicas, mas ele sempre tinha um incômodo com a vida que se manifestava desde quando ele era criança. Tem uma passagem que é interessante, muito bonita, numa das festividades em que se faziam as bênçãos para o início da nova colheita, né? Eles estão com aqueles arados antigos revolvendo a terra, e numa dessas tem uma minhoca que sai pulando lá, e vem um passarinho e pega a minhoca e sai voando, né? E o pequeno Siddhartha olha isso e fala assim, né? Como essa vida é triste, né? Para que o passarinho pudesse viver, a minhoca precisou morrer, né? Então, ele, desde pequeno, ele tinha algumas sacadas assim que mostravam que ele tinha uma sensibilidade que era incomum, talvez, para uma criança da sua idade, né? Fato é que, em uma determinada oportunidade, Siddhartha deixa o palácio pela primeira vez, e aí ele tem 4 encontros muito significativos para a vida dele, que são chamados de as 4 visões. Então, na primeira, ele encontra uma pessoa idosa, e ele percebe como aquela pessoa idosa estava frágil, né? Debilitada,
E isso foi um choque para ele, porque foi a primeira vez que ele especificamente encontrou uma pessoa idosa, né? Ele nunca tinha sido antes exposto à degradação física ou à fraqueza associada à velhice. O segundo encontro que ele tem, também chamado de a segunda visão, ele encontra um doente. E ele também não tinha testemunhado a doença e o que a doença é capaz de provocar de dor e sofrimento em uma pessoa. Então, aquilo também provoca sentimentos muito intensos nele. O terceiro encontro, ele está caminhando e ele encontra um cadáver, né, que estava pronto assim para ser cremado. E aí isso foi ainda mais chocante para ele, porque ele então percebe que a morte faz parte integrante da vida, né? E ele nunca tinha antes se dado conta de que as coisas eram assim, né? E depois, na quarta visão, ele encontra um asceta, um monge que havia deixado a sua vida, havia deixado a sua casa, os seus pertences, né, sua família, para se tornar um monge mendicante. E ele percebe que, de alguma maneira, a vida humana ela é pautada por uma transcendência que, em algum momento, vai nos levar à dissolução, vai nos levar à morte, né? Então, se a gente sabe que esse é o percurso que a gente vai ter, a gente precisa entender o que isso significa e como a gente vai lidar com esse processo durante as nossas vidas, né? Essas 4 visões, então, elas levaram Siddhartha Gautama a perceber que uma vida de prazer, de luxo, ela não vai evitar o sofrimento e a dor que podem ser causadas pela doença, pela velhice e pela morte. E aí ele decide então abandonar a vida no castelo e começar um processo que vai culminar com a sua iluminação. Então ele vai passar por uma série de processos de mortificação, ele vai entender que essas mortificações não estão fazendo com que ele alcance a sabedoria e a iluminação que ele buscava. Ele acaba abandonando as práticas de mortificação para seguir o caminho do meio, né? O caminho do meio, portanto, e isso acontece numa passagem muito bonita, porque ele está meditando em frente a um lago e passa um barquinho que tem um professor de música com um aluno. E o professor de música fala para o aluno assim: quando você vai afinar a corda, ela tem que ficar na tensão absolutamente correta para dar o tom que você quer. Se você não der a tensão correta, ela não vai dar o som que você quer. E se você der muita tensão, ela vai arrebentar a corda. Então, nesse momento, Siddhartha percebe que todas aquelas práticas de mortificação que ele estava fazendo, na verdade, iam levar a arrebentar a corda dele em algum momento. E aí ele então vai fazer as práticas de meditação e através dessas práticas ele acaba alcançando a iluminação. Essas 4 visões, elas foram muito significativas dentro da construção seguinte do Buda histórico. A partir da iluminação a gente não chama mais de Siddhartha Gautama, a gente chama de o Buda histórico ou Buda Shakyamuni. Porque logo após alcançar a iluminação, alguém pergunta para ele o que estava acontecendo com ele, porque nota que ele estava diferente. E ele começa a fazer um discurso e ele fala das 4 nobres verdades. E as 4 nobres verdades tratam de formular uma explicação a respeito
da vida e da natureza da vida. E ele diz o seguinte: há uma dor que é inerente ao processo de viver. Viver vai fazer com que, de alguma forma, a gente viva a dor do viver. E o como a gente lida com essa dor se chama sofrimento. Então, se eu der uma topada numa pedra, o que eu vou sentir no dedão do meu pé é dor. Agora, se eu fico tirando foto do meu dedão inchado e postando essas fotos no Facebook, isso é sofrimento. Eu estou sofrendo pelo processo, né? Então, a gente tenta, de alguma forma, dizer que quando a gente sofre, muitas coisas acontecem e a gente sabe que elas acontecerão nas nossas vidas, mas a gente não sabe a intensidade dessa manifestação. Então, por exemplo, a gente sabe que a gente vai adoecer na vida, mas a gente não sabe com que gravidade que a gente vai adoecer. A gente pode pegar um resfriado comum, a gente pode ter câncer, mas é certeza que a gente vai adoecer. É certeza que a gente vai perder as pessoas que a gente ama. Por quê? Elas vão embora, porque elas brigam com a gente, ou porque elas morrem, e aí a gente acaba tendo que se separar das pessoas, né? A gente vai ter que lidar com a velhice, né? Seja ela a nossa própria velhice, ou seja a velhice das pessoas da nossa família, né? Então, tem algumas coisas que, assim, elas vão acontecer. E isso gera essa dor que é inerente ao viver. A segunda nobre verdade diz o seguinte, que o que causa o sofrimento e a dor são três coisas: a ignorância, a ganância ou o apego e a ira. Essas três coisas provocam o sofrimento. Então, sendo que elas se retroalimentam, ou seja, porque eu não sou capaz, porque eu ignoro a real natureza da vida e do viver, eu me apego às coisas do viver, e porque me apego às coisas do viver, se alguém tenta tirar isso de mim, aí isso me provoca sentimentos muito fortes de apego, de ciúme, de posse, de ira, de ódio, que de outra forma acaba alimentando mais ignorância, mais apego e mais ira. Depois, dentro dessa visão das quatro nobres verdades, ele diz, na terceira nobre verdade, que o sofrimento pode ter um fim. E ele diz que o fim do sofrimento é você seguir o nobre caminho óptimo. Então você tem dentro do caminho óptimo uma abordagem ética, uma prática e uma sabedoria budistas, né? E se você segue esse caminho, o que você vai ter por resultado é a cessação do sofrimento. Obviamente que quando a gente fala desse primeiro discurso do Buda Shakyamuni, a gente tem que lembrar que ele fez 84 mil discursos ao longo da vida dele. Ele realmente falava bastante, né? Ele pregou por 40 anos, se ele fez 84 mil discursos, quer dizer que ele dava pelo menos uns 5 discursos por dia, né? Então, no budismo, esses discursos nunca foram sintetizados num único livro, como é a Bíblia, por exemplo. A gente tem uma estante com volumes e volumes dos discursos dele, e toda vez que você tem que pesquisar é realmente um trabalho, porque você tem que ver em que volume que está, e são muitos os volumes, etc. E tal. E tem os cânones em Pali, sânscrito, chinês, então é sempre uma aventura a gente pesquisar. Mas o que acontece é que ao longo da vida dele, ele propõe várias práticas para se alcançar a iluminação, para se alcançar a cessação do sofrimento humano.
muitas práticas. E entre todas as práticas que existem no budismo, talvez a mais conhecida e a mais difundida seja a prática da meditação. Essa todo mundo conhece, em especial porque a partir dos anos 60, as técnicas de meditação elas vêm ali do Japão, Havaí, e acabam aterrissando na Califórnia, né? E a Califórnia ali era um celeiro de pessoas que estavam buscando novas experiências, novas coisas, e aí as técnicas de meditação acabam se proliferando de uma maneira muito abrangente, e aí você tem Kabat-Zinn, né, que acaba inclusive depois pesquisando cientificamente na Universidade de Medicina de Massachusetts as técnicas de mindfulness, né, de atenção plena. E hoje, para que vocês tenham uma ideia, nos últimos 6 anos, mais de 2.000 trabalhos científicos foram publicados com o título Mindfulness. Né? Então, Mindfulness com tudo, Mindfulness e neurociências, Mindfulness comportamento e por aí fora. Então, talvez as técnicas de meditação tenham sido muito bem acolhidas na cultura ocidental, embora secularizadas, ela perdeu muito daquilo que era a sustentação da meditação budista. Mas esse é um outro tema. É importante dizer que dentro ainda desses 84 mil discursos do Buda histórico, ele propõe que para as pessoas muito simples, para as pessoas que não sabem ler, que por causas e condições da vida nunca vão ser capazes de estudar, que precisam trabalhar arduamente para conseguir o seu sustento, a iluminação não acontece por uma prática, mas ela acontece por uma dádiva, que é quando um Buda decide salvar as pessoas. Né? Então, essa é um discurso do Buda histórico, e ele conta então a história de muitos Budas que existiram antes dele. E dentre esses Budas existe um Buda que se chama Buda Amida, Amitabha ou Amitaios, que é o Buda da luz e da vida infinitas, que faz um voto de salvar todos os seres sencientes. Então, para as pessoas que não são capazes de alguma maneira de seguir o caminho da meditação, da ascese, da autodisciplina, para alcançar a iluminação, existe a salvação através por um ato de fé, por uma dádiva, e aí você tem, portanto, a diferença entre se alcançar a iluminação através do próprio poder ou através do outro poder. Ou seja, ou um Buda te salva, ou você, através de uma prática que pode acontecer em milhões de vidas, em algum momento você vai conseguir alcançar a ruptura do ciclo de nascimento, morte e renascimento. Então, para que a gente possa evoluir em direção a entender o tema central da nossa conversa de hoje, que é falar sobre o luto e a morte com uma visão do budismo, a gente tem que entender alguns conceitos que são fundamentais dentro do budismo. O primeiro, a gente já falou dentro das 4 nobres verdades, é que há a dor e o sofrimento inerentes à vida. Então, isso também pode ser entendido como uma insatisfação ou a ausência de um prazer, de uma paz que seja duradoura, que seja perene. Então, a gente precisa considerar que quando a gente vive, a gente está exposto a esse desconforto do viver, que pode ser o desconforto da fome, da doença, da falta de educação, da falta de sanitarismo, né? Então a gente tem um desconforto
na forma como a vida se mostra para a gente. O segundo conceito fundamental é que tudo é impermanente, sem exceções. Tudo é impermanente. Esse é um conceito central dentro da visão budista, porque se tudo é impermanente, a vida é impermanente, o sofrimento é impermanente, a morte é impermanente, tudo é impermanente. Nada vai existir de forma perpétua sem passar pelo ciclo de mudanças. Então, todas as coisas que existem, elas surgem de causas e condições que vieram antes e elas vão passando por esse processo de transformação e mudança até que em um determinado momento deixa de ser. Decorre da questão da impermanência a gente também pensar num conceito de não eu. O conceito de não eu, que é também chamado de anatta, ele é fundamental e ele diz o seguinte: não há um Hernan que vá continuar existindo de forma fixa e permanente, mesmo que ele pudesse ser um espírito, ou seja, essa noção de alma ou de espírito que poderia viver de forma eterna, inalterada, isso não existe no budismo. O que a gente sabe é que existe um momento onde causas e condições se manifestam, consciência e matéria se juntam, ali uma existência acontece, ela é impermanente, ela vai existir por um determinado espaço de tempo, depois ela deixa de ser. E a única coisa que resta, a única coisa que efetivamente transmigra de uma existência para outra é uma coisa que se chama karma, que é um outro conceito muito importante no budismo. E eu vou falar um pouquinho a respeito desse conceito. Então, quando a gente fala do ciclo de nascimentos, mortes e renascimentos, a gente está falando de samsara. Então, samsara é esse ciclo que nos prende ao eterno presente. Nós estamos presos no eterno presente. Você coloca o celular para despertar e fala assim: amanhã eu vou acordar às 8 horas. Aí você acorda hoje de novo. Ninguém acorda amanhã, né? Você sempre vai acordar e é sempre hoje de novo. A gente está preso nesse ciclo de presentes contínuos, né? Embora a gente possa compreender que aquilo que nós fomos tem uma influência sobre quem nós somos hoje, e quem nós somos hoje tem uma influência sobre quem nós seremos amanhã, a gente está sempre preso nessa dimensão temporal do eterno presente. Então, qual é, dentro dessa visão, o sentido da vida? O sentido da vida é romper com essa energia que faz com que eu fique preso nessa roda de nascer, morrer, renascer, morrer, renascer, infinitamente. Esse é o grande desafio, essa é a grande busca humana. Então, o que faz samsara acontecer? Essa energia kármica. E o que faz a energia kármica acontecer? A ignorância, o apego e a ira. Então a gente consegue fechar um ciclo aqui para entender como as coisas funcionam. Então, a ignorância vai fazer com que eu me apegue, e aí porque eu tenho o apego, eu tenho sentimentos decorrentes do apego. Eu tenho ciúme, eu tenho ódio, eu tenho raiva. E aí eu ajo, e o karma tem três grandes instâncias. Karma em sânscrito quer dizer ação. Não quer dizer nem bom e nem mal. É ação.
Então quer dizer que eu ajo sobre o mundo e as minhas ações geram consequências no mundo. Eu vou dar um exemplo para vocês, mas imagine que eu saia hoje aqui da palestra e eu vou até a rua ali na frente onde tem uma macieira e com um machado eu derrubo essa macieira. Daqui um ano eu morro. Daqui 10 anos, alguém passando aí na frente não vai ter maçãs para comer e vai passar fome por conta de um ato meu, mas eu já morri. 9 anos atrás eu morri. Mas ainda assim eu sou responsável por essa energia que eu gerei, mesmo eu já tenho morrido. Então, o que eu faço na minha vida tem uma implicação muito importante com as possibilidades de futuro. E é muito interessante, e a gente vai falar um pouco mais a respeito disso, quando a gente vê o culto aos antepassados no budismo, porque a gente venera aqueles que vieram antes de nós. Mas por que a gente faz isso? A gente sempre vai lembrar dos nossos pais, né? A gente vai lembrar dos nossos avós. Né? Mas a gente vai ter um pouco de dificuldade de lembrar quem eram os nossos bisavós. Mas se você fizer uma conta relativamente simples, você teve seu pai e sua mãe antes de você. E antes deles, 4 pessoas existiram, que eram seus avós. E antes deles, 8 pessoas existiram, que eram os seus bisavós. E antes deles, vieram os seus tataravós, que somavam 16 pessoas. E antes deles, 32 pessoas. E 64 pessoas. E 128 pessoas. E 256 pessoas. Em 10 gerações, você está aqui porque 1.024 pessoas dedicaram as suas vidas, passaram por todas as agruras, por todas as vicissitudes, não desistiram do viver para que você pudesse estar aqui hoje. E daqui a algumas gerações, talvez os seus bisnetos não vão nem saber quem você foi, nem vão lembrar de você, mas você vai estar influenciando a vida deles. Então, para a gente é muito grato por ter recebido essa herança genética, histórica, dessas 1000 pessoas que existiram nos últimos, se você contar uma geração a cada 30 anos, nos últimos 300 anos, para que eu pudesse estar aqui hoje sentado conversando com vocês. Quando eu falo de samsara, essa energia me prende aqui, porque eu tenho uma energia calma e eu fico retornando aqui. Então, esse desafio humano de entender, ok, cada vez que eu venho para cá, eu estou exposto a todos os acontecimentos que vão provocar a dor que é inerente ao viver. E eu vou ter que lidar com isso, eu vou ter que lidar de novo com a doença, com os acidentes, com a velhice, com as perdas. Muito bem. Então, essa natureza do samsara, que é impermanente, ela, até mesmo nos seus momentos mais magníficos de prazer e alegria, ela gera alegrias e prazeres fugazes. Eles não são, na verdade, uma alegria duradoura, porque vai passar um tempo, elas vão terminar de novo, né? Então, o objetivo do caminho budista é você se libertar desse ciclo samsárico, e ele precisa começar com a ruptura da ignorância. Ou seja, a gente não pode mais ignorar como a vida é. E isso é um fator absolutamente importante quando a gente for falar a respeito da morte e do luto na contemporaneidade.
Porque é uma coisa que a gente faz hoje. A gente hoje vive como se a gente não soubesse o que é que vai acontecer. E isso é um problema, porque aí as coisas acontecem e a gente não está preparado para viver essa experiência. E é por isso que a gente tem uma geração hoje que tenta se matar às menores frustrações. Ao invés de desenvolver a força da resiliência, a força da perseverança, sabendo que não é simples. Viver não é simples, mas é possível. Viver um processo de superação permanente, e a gente sabe que é assim. Vai ter momentos que são complicados, vai ter momentos que são horrorosos, mas a gente vai passar por eles. E a gente vai, inevitavelmente, caminhar em direção ao final da nossa vida. Não precisa antecipar, vai acontecer de qualquer forma. Então, quando a gente fala de karma, karma então é essa energia que vai alimentar esse ciclo. São ações aonde eu sou responsável pelas consequências. Não há julgamento no budismo, não há o julgamento de olhos. Minhas ações não serão pesadas no final da minha existência e talvez eu não vá ser julgado, senão pela minha própria consciência. Pode ser que eu mesmo chegue à conclusão de que eu estraguei tudo, fiz enormes bobagens na minha vida. E essa talvez vá ser, dentro do meu processo de responsabilização, a dor da ignorância, a dor que eu vou ter que carregar porque eu fui ignorante e eu provoquei o sofrimento em pessoas. Então o karma, ele não se limita a uma única vida. Vamos imaginar, por exemplo, na história da macieira que eu contei para vocês, que eu renasça por causas e condições imediatamente após a minha morte. E por razões chikungunya, sei lá, eu morro. Jovenzinho, talvez nem tenha nascido. Não importa quantas vidas para frente eu vá viver, eu ainda continuo sendo responsável pela macieira que eu derrubei, mesmo que eu tenha morrido tantas outras vezes. Agora o karma, ele não é um destino. Não é assim, você tacou pedra no passarinho, você vai tomar uma pedrada. Não, as coisas não funcionam assim. Porque pode ser que o karma não se manifeste. Por 1000 razões. Eu posso tomar consciência, eu posso fazer coisas. Eu não sou um ser recipiendário inerte dos acontecimentos da vida. Eu tenho escolhas. Embora a gente diga no budismo que não sou eu que vivo a vida, é a vida que me vive. Eu sou vivificado por essa energia de vida. Mas eu tenho que ser profundamente responsável pelas minhas ações e pelas minhas consequências, por aquilo que eu provoco de alterações e de sofrimento nas pessoas e em todos os seres. Um outro conceito que eu quero trazer aqui é que a manifestação da energia kármica, ela não aconteceu, manifestação. Assim. Causas e condições vão ocorrendo até que chega um determinado momento em que há a condição perfeita para que algo aconteça. Então, o que a gente sabe da manifestação da vida é que ela é uma manifestação condicionada. Eu estou aqui porque
pai e mãe estiveram aqui antes de mim. Porque avós estiveram aqui antes de mim. E porque condições foram propícias para que eu estivesse aqui. Então, todas as coisas que se originam, elas se originam dependendo de outras coisas, dependendo de causas e condições. Nada existe por si só. E nada existe sem que haja esse processo de agregação e desagregação, de nascimento e morte. Isso se chama originação dependente. Então, quando a gente fala do luto no budismo e da morte no budismo, a gente está falando de dois eventos que estão inseridos dentro da cultura do viver no budismo. Eles não são momentos ou elementos que não estão inseridos dentro daquilo que a gente considera um fator inerente à vida. Por que é que eu sofro? Porque eu tenho a falsa sensação de posse. A falsa sensação de posse me faz sentir a falsa sensação de perda. Tinha um monge chamado Wagner, no templo de Apucarana, que contava uma experiência muito interessante. Diz que um monge, uma certa vez, foi para a Mongólia e, chegando lá, foi visitar uma comunidade budista. Quando chegou lá, foi numa casa e tinha o pai, a mãe e uma criança. E esse monge virou e falou assim: quem é essa criança? E o pai respondeu: é uma criança do Buda. E o monge ficou curioso por aquela resposta. Como assim? Será que essa criança foi adotada? Será que não é filho do casal? Foram visitar uma outra família e tinha duas crianças. E o monge perguntou de novo: quem são essas crianças? Aí a mãe virou e falou assim: são crianças do Buda. E ele começou a entender que naquela comunidade budista em específico, as crianças não são minhas crianças, não são meus filhos. São crianças do Buda. E você recebe com honra e com enorme responsabilidade o cuidado por aquela vida. E você vai educar, vai alimentar e vai dar amor. Mas aquela é uma criança do Buda. Não é sua. Aí você percebe que a relação que a gente tem com outras pessoas e com outras coisas, na nossa cultura, é uma relação de posse. Assim, minha esposa, é o meu filho, é o meu carro, é o meu emprego. Isso me pertence. Essa relação de apego, ela faz com que a gente sofra demais. E aí o luto não está só no momento da morte. Está no momento da separação, do divórcio. Está na perda do emprego. Está numa grande frustração. Toda vez que a gente estiver falando de luto, a gente está falando que a gente estava muito apegado a alguma coisa. E nessa falsa visão de que a gente possuía isso, a gente tem essa falsa visão de que a gente perdeu isso. E aí a gente sofre. A gente passa mal por aquele momento. Mas o luto, e aí é legal, até fugir um pouco do budismo para falar da arte de perder, de Elizabeth Bishop.
que viver é lidar com a perda o tempo todo. O tempo todo a gente está perdendo. A gente está perdendo saúde, a gente está perdendo juventude, a gente está perdendo beleza, a gente está perdendo a paciência. É muito fácil você ser monge lá no alto do Tibete. Quero ver você ser monge dirigindo Uber aqui em São Paulo e falar que você não vai estressar no trânsito. Eu acho que é mais fácil ser monge no Tibete. Mas a verdade é que o luto, ele faz parte desses processos de apego e perda. E a morte? A morte é um processo absolutamente crucial dentro da natureza do viver. Porque é a finitude do tempo que faz com que eu efetivamente me esforce para viver. Se eu tivesse tempo ilimitado, se eu não tivesse exposto à finitude, por que é que eu ia me preocupar com as coisas? Por que eu ia ter que me dedicar? Por que eu ia ter que me esforçar? Eu não precisaria passar por isso tudo. Então, quando eu percebo a finitude, e pior ainda, quando eu percebo a vida fugaz, a vida que pode acabar no próximo instante, quem garante, quem de nós aqui garante que a gente vai chegar em casa? Talvez sim, talvez não. Me lembro muito uma cena de uma série que eu assisti faz alguns anos, que tinha uma menina bastante melancólica que trabalhava numa funerária. E numa sexta-feira à tarde, ela vira para um colega de trabalho e fala assim: até segunda. E ele vira e fala assim: talvez. A morte é o que dá sentido à vida. É o como eu vou experimentar esse momento de dissolução que vai fazer com que eu viva a vida de uma forma ou de outra. Então, entender a finitude é absolutamente crucial dentro de um processo em que eu só quero voltar para cá para ajudar aqueles que ficaram para trás. Eu não quero mais voltar para cá porque eu tenho uma energia kármica que fica materializando a minha vida nesse ciclo de sofrimento, morte e renascimento. Isso se chama o caminho do Bodhisattva. Ao invés de eu ir em direção à minha iluminação, eu digo não, eu vou voltar e vou ajudar aqueles que ficaram para trás. Ou nos salvamos todos, ou ninguém está salvo. Então, na visão da tradição Mahayana, existe uma generosidade, uma benevolência no retorno à vida. E a gente tem isso nas palavras do próprio Dalai Lama, né? Quando ele diz assim: eu quero renascer onde as pessoas mais precisarem de mim. Gente, que coisa linda isso. Ele não está preocupado se ele vai nascer num local miserável, sem hospital, sem educação, sem liberdade. Ele está simplesmente entendendo que a vida dele vai fazer sentido se ele voltar para ajudar outras pessoas. Esse é o caminho do Bodhisattva. Ele não está dizendo assim: essa é a minha última vida aqui e eu estou indo em direção à iluminação. Valeu, moçada, um abraço para vocês. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo assim: a gente vai sair dessa junto. Estamos juntos. A gente vai passar por isso junto. Isso é o caminho do Bodhisattva.
Então, a morte, para a cultura e a doutrina do budismo mahayana, em especial dentro da visão filosófica do budismo Shin, eu me responsabilizo pela minha vida, pela minha imperfeição, pela minha ignorância, pelo meu autoaprimoramento. Eu tenho que estudar, eu tenho que me tornar um ser humano melhor, eu tenho que lutar por uma sociedade melhor, eu tenho que lutar para que os meus irmãos e irmãs se desenvolvam na plenitude da sua capacidade humana. E ninguém fica para trás. A gente tem, até esse momento, uma visão panorâmica sobre conceitos fundamentais do budismo e uma visão inicial a respeito da morte e do luto. Enquanto eu vou tomar um pouquinho de água, eu gostaria que nós interagíssemos. Por favor, fiquem à vontade. Até aqui vocês entenderam? Tem alguma coisa que ficou estranha? Pode perguntar, por favor. Tem uma coisa que é muito difícil articular para as pessoas do porquê que o budismo me ajudou tanto no meu processo de perder meu pai e no pós, né? E hoje eu acho que eu entendi um pouco. Que legal. Porque assim, quando você estuda e você aprofunda nos estudos do budismo, claro que tem muitas coisas que às vezes de primeira é difícil porque as palavras, a cultura é diferente e tal, mas uma coisa que eu acho muito fascinante, eu sou fã mesmo do Siddhartha, porque assim, é muito pragmático. Tem toda uma questão filosófica, mas tem coisas muito pragmáticas. Tem lista, gente. É lista. São 4 novidades. É muito, para quem é pragmática como eu, e eu lembro, quando meu pai estava no hospital, de uma sensação muito de... A informação era, seu pai está morrendo. E a minha reação foi, sim, é isso. E eu acho que isso veio muito do budismo, que é um lugar de eu não vou ser reativa, eu vou entender essa informação. E quando você falou da ignorância, isso ficou muito claro para mim. A coisa mais importante que aconteceu no meu processo de entender que eu ia perder meu pai é, sim, eu estou perdendo meu pai. Porque tem um lugar que é muito amoroso das pessoas, mas aí vai dar tudo certo, né? Ele vai sair dessa, e às vezes não, né? Às vezes, não, gente, vamos olhar para a coisa como ela é. Ele está morrendo, ele está muito frágil. Eu não preciso dourar essa pílula. E eu acho que isso me ajudou muito a... Ele ficou 1 mês e meio no hospital, 1 mês, depois voltou para casa, depois mais 1 mês quase. Esse download dessa informação veio muito claro, ele está morrendo. E aí, dali para frente, foi uma experiência de viver aquilo, em vez de fugir daquilo. E eu entendi isso agora, assim, de verdade. E essa praticidade que eu falo é esse hábito de ver as coisas como elas são, né? Que eu acho que o budismo traz muito pra gente. Essa questão da dor e do sofrimento. Sim, a morte do meu pai é uma dor muito grande, mas eu posso evitar esse sofrimento absurdo se eu olhar para isso como é. Então isso é uma coisa. Outra coisa que é uma ficha muito louca para mim agora foi a questão do luto. Que eu falo que eu estou em luto humano, mas eu acho que eu não estou em luto. Eu tenho muita saudade. Mas luto e saudade são coisas diferentes, porque quando você fala que o luto tem a ver com apego, eu tenho a sensação que eu não fiquei apegada ao meu pai na hora que eu entendi que ele ia morrer. Eu realmente falei, tá. Tanto que eu falei pra ele, pai, a hora que você quiser ir, fica à vontade, porque eu sei que está preocupado com a minha mãe, mas pode deixar que eu cuido. Eu realmente fiz um exercício de desapego. Dói, claro, é triste, muito, eu tenho muita saudade do meu pai. Mas em nenhum momento nesse último ano eu senti apego, raiva, nada assim. E eu acho que são 2 coisas diferentes, o luto e a saudade. Estou me ocorrendo isso agora. Posso estar enganado também. É muito legal, né? Eu acho que a saudade
é uma forma de consciência, sabe? Não é só um sentimento, não é só algo que você sente. É uma memória, é uma consciência de que alguém ou algo de muito significativo ocupou um tempo e um espaço na tua vida. E isso está imortalizado no teu passado. Isso ninguém vai tirar de você nunca. Até porque a gente tem esse fluxo, né, do presente, e aí, se você fizer alguma coisa, no segundo seguinte já é passado. E já está imortalizado. Então a gente tem que tomar um super cuidado com as coisas que a gente faz, porque a gente faz, no segundo seguinte, virou uma página escrita da nossa história. E a saudade é esse conjunto de consciência, sentimentos e memória da importância significativa de um evento, de uma pessoa, de um local nas nossas vidas. Mas aí tem uma coisa que é tão bonita no budismo, que se chama Ichigo Ichiro. Esse encontro, ele vai acontecer uma única vez nas nossas vidas. Por mais que a gente possa recriar esse momento, e a gente possa se encontrar na semana que vem, vai ser um outro encontro. Esse encontro só vai acontecer uma vez nas nossas vidas. E todas as coisas só acontecem uma vez nas nossas vidas. Por mais que a gente possa virar e falar assim, mas a rotina do dia a dia faz as coisas serem... Não, cada dia é um dia. Cada acontecimento traz em si algo de importante, de significativo, um aprendizado, uma memória, uma saudade. E isso é imediatamente imortalizado no nosso passado. E fica ali, para sempre. A semana passada a doutora Maria Júlia, que é psicologia, ela estava falando das fases do luto, né? Que ela até falou que isso está sendo questionado e tal. E elas não são fases progressivas, mas podem ser concomitantes. E aí me ocorreu também isso, que talvez o budismo tenha me ajudado muito a não passar por essas fases, que é raiva, barganha, não sei o quê, e ir direto para a aceitação, que é a última fase, entre aspas, né? E eu tenho a impressão que eu aceitei a morte do meu pai antes dele morrer, o que me ajudou muito a hora dele morrer. Porque... E eu converso muito com a minha mãe sobre isso, porque a minha mãe ela ficou em negação até o último minuto. Então ela teve um sofrimento muito grande depois. E, claro, não, sem julgamento, porque cada um tem o seu caminho, né? Mas no meu caso eu senti que foi fundamental para eu lidar com o luto, ou com essa saudade, o aceitar a morte antes dela acontecer. Que é por isso que a gente está fazendo essas palestras, na verdade, né? Que é para a gente aceitar, porque isso é uma informação que a gente sabe, a gente tem. A gente vai morrer. Mas a gente fica evitando de todas as formas falar sobre isso, e aí a gente cai no campo da ignorância, né? Ignorância, apego, ira, aí a hora que acontece, o chão sai, você não sabe o que fazer, né? E não é, e isso é uma coisa também que eu discuto muito com as pessoas, não é pessimista, não é macabro, não é, é fato. É fato. Isso que você está dizendo é uma coisa que, dentro da visão budista, realmente auxilia as pessoas. Porque quando você sabe que algo acontecerá na tua vida, você se prepara para isso. Não é uma surpresa. Não é alguma coisa que você é pego desprevenido. Não. Você sabe que vai acontecer. E porque você sabe que vai acontecer, então você tem a musculatura emocional de dizer, ok,
é assim, a vida é assim. Você não fica entrando naquele processo de dizer, eu não quero que seja assim, eu não quero que a vida seja assim, porque aí é um sofrimento enorme, de você não conseguir aceitar as coisas do jeito que elas são. Eu tenho a sensação que mesmo se você se preparar, eu também, se preparar parece que é catastrófico, né? E é negativo e tal, mas mesmo quando você se prepara, a vida te prega peças. Então, por exemplo, eu tive crise de ansiedade, bastante grave, uns 6 meses depois da morte do meu pai. Mas até isso, porque nós somos complexos, a hora que eu tive a primeira, eu fiz crise de ansiedade, analista, psiquiatra. As soluções ficam mais próximas de você, porque não é mais um tapete centeado debaixo de mim. Ah, tá, entendi, meu pai faleceu, eu entrei num processo burocrático de milhões de coisas, porque o bom que é burocrático, a minha mãe tem câncer, está precisando de atenção, estou tendo crise de ansiedade. Ah, tá, mais uma coisa que eu preciso olhar. E não vira uma bola de neve, né? Você perde o chão, assim. Enfim, alguém quiser perguntar uma coisa, tipo assim. Na verdade, não tem muito a ver. Tudo tendo. Não, tem a ver com o que você disse, porque o que eu fiquei pensando muito assim quando você falou que no budismo você não tem um juízo final. Alguém que vai chegar no final vai falar o que você fez de errado, o que você fez, por que você vai voltar ou por que não. E o sofrimento talvez seja a sua consciência das escolhas que você fez. E aí eu fiquei pensando por você ser essa figura que une o budismo e a psicologia. Como que é para você? Como você entende isso? Como você reflete sobre pessoas que não têm essa consciência? Tem mal? Existe mal? Quem é o mal? E para que serve a religião se ela for salvar somente os bons? É que você tocou na ponta de um iceberg interessantíssimo, né? Desde um ponto de vista do desenvolvimento das religiões ao longo da história da humanidade, agora não estou falando só de budismo, existe um momento em que a conduta ética e moral passa a ser um quesito de salvação. E se eu não me comporto e não vivo de acordo com alguns princípios que são estabelecidos, eu corro o risco de não ter a salvação, de ir para o inferno, de ser julgado ímpio. Isso é uma visão. Mas a gente tem que levar em consideração que existem no mundo 4.000 religiões. Nem todas as religiões têm um Deus único. E daquelas que têm um Deus único, nem todos são Jeová. Tem aquelas que não têm Deus. Tem aquelas que têm milhões de deuses. Tem aquelas que a conduta ética e moral são determinantes para o que vai acontecer depois da tua vida. Tem outras que isso não faz a menor diferença. Mas, de novo, qual é a cosmovisão a qual nós estamos submetidos quando a gente pensa da forma como a gente pensa? O que eu quero especificamente dizer com isso? Eu sou psicólogo. Eu sempre ouvi que os pais fundadores da psicologia foram Wallace, Freud. Quando eu fui para o Oriente e alguém virou para mim e falou assim, o primeiro psicólogo da humanidade foi um cara que viveu
entre 300 e 400 da nossa era, ele se chamava Vasubandhu. Ele é o pai da psicologia. Eu falei, como assim? Como não me ensinaram isso na faculdade? Como foi que eu não tive uma aula dizendo que Vasubandhu era o pai da psicologia? Então, às vezes, a gente entender a psicologia das religiões, que é um campo novo da psicologia, um campo que agora a gente está começando a se debruçar com um pouco mais de cuidado para a gente poder estudar. Por que a religião brota nos seres humanos? Por que a gente acredita? Por que é importante para a gente acreditar? Em qualquer coisa. Quando você fala alguma coisa, você acredita naquilo que você está falando. Por que é que você acredita? E por que o acreditar faz parte do ser humano? Por que isso é um constituinte? Por que isso faz parte da ontologia humana? E faz. O ser humano acredita. E talvez até porque ele seja capaz de acreditar, ele consegue criar realidades que então não existiam. E que são fruto da própria ação humana no mundo. A psicologia e o budismo não se encontram, senão em alguns aspectos filosóficos, talvez. Mas a psicologia é uma ciência. E o meu conselho de psicologia não me permite misturar ciência com religião. Então, eu posso, no entanto, estudar a psicologia das religiões. E sem dúvida, desde um ponto de vista de uma ação psicoterapêutica, ou talvez de psicoeducação, ou até mesmo de psicoprofilaxia, eu posso ensinar técnicas de meditação, eu posso falar sobre a realidade da vida, porque eu não estou falando de um conteúdo que seja dogmático. Se eu digo que as coisas são impermanentes, eu estou fazendo uma constatação de que tudo está em perpétua mudança. Isso não é. Você não tem que acreditar nisso. É só você olhar, as coisas mudando o tempo todo. Talvez nesse quesito a gente possa compreender que há um tangenciamento entre a psicologia e algumas questões filosóficas do budismo. Sim, me explico. Mas é interessante, porque o Buda ele propõe uma prática, uma conduta, mas ele também propõe uma teoria da mente. Sim. Então, para mim, elas estão mais próximas do que... Sim. Talvez você, como psicólogo, não possa afirmar isso, mas eu, como não psicólogo, eu acho que a psicologia e o budismo tem tudo a ver. Acho que eu fiquei com uma dúvida. Pois não. O sujeito que cortou a árvore e não tem mais maçãs, ele tem uma escolha de ter a consciência do sofrimento que ele causou para outras pessoas que não tiveram as maçãs como ele, ou não. Sim. Ele não ter a consciência do sofrimento, assim, ele não ter... É isso, ele não ter a consciência do sofrimento faz parte. Tem gente que não tem a consciência do sofrimento e tem gente que tem. É isso. E tem gente que é psicopata, né? Que gosta Isso, era mais nesse lugar, assim. Tem gente que é fadada a viver causando sofrimento sem senti-lo. Sim. Se você, e aí talvez falando de psicologia especificamente, nessa vida, quem não é neurótico, ou é psicótico ou é perverso, segundo Freud. E aí as coisas se complicam, porque o neurótico ele sofre, ele percebe o sofrer e ele manifesta o seu sofrer. O psicótico
não persegue o sofrer. Nem o seu, nem aquele que ele provoca no outro. E o perverso se excita com o sofrer. Mas, dentro de um contexto social, a grande maioria das pessoas são neuróticos, sofrem, percebem o sofrer e manifestam o seu sofrer. Agora, nós não somos, o ser humano não é um ser determinado por nada. Podemos até ser influenciados pelas coisas, mas nós não somos determinados. De novo, não há um destino no budismo. Nenhuma essência. Nenhuma essência. É tudo parte desse processo de impermanência. Então, assim, a minha genética, por exemplo. O que eu vou fazer com a minha fome? O que eu quiser. Eu posso fazer jejum? Não posso? Mas eu estou com fome. Eu posso ir contra a natureza da minha fome. Eu posso ir contra a natureza do meu sono. Eu posso ter sono e fazer uma vigília. Posso trabalhar até mais tarde. Eu não sou como os animais que têm sono e dormem. Eles têm fome e comem. Eles têm um impulso de procriação e procriam. A gente não funciona assim. A gente consegue, diante até mesmo da genética, virar e falar assim, não vou fazer isso. Diante da tristeza, eu posso dar risada, posso ir para a academia, posso me matar, posso tudo. De certo, de errado, de bom, de mal. Isso quer dizer que eu tenho livre-arbítrio? Não. Isso quer dizer que eu tenho, dentro de uma visão budista, arbítrio parcial. Eu posso escolher algumas coisas daquilo que as causas e condições me permitem em um dado momento. Mas eu não posso escolher tudo. Mas eu sou livre. Eu sou livre para escolher. Eu sou livre para lutar contra a minha ignorância. Eu sou livre para ajudar as pessoas. Eu posso gastar minha vida acumulando dinheiro. Ok. Eu posso gastar minha vida sendo altruísta. E não tem certo e errado, porque no final das contas cada ser humano vai fazer suas escolhas e vai ter uma experiência de vida que vai ter um aprendizado. E esse aprendizado, de alguma forma, vai somar para que em um determinado momento haja uma tomada de consciência libertadora. Ou essa tomada de consciência vai acontecer por um ato de fé. Você sendo salva por um Buda. Então, se o aluno está com um problema, o problema não é do aluno, é do professor. E a gente está com um problema, que é a situação humana, que é uma situação precária, de penúria, de incerteza, de dor. Eu tenho certeza que há outros seres mais iluminados do que a gente, olhando para a gente e falando, cara, a gente tem que ajudar essas pessoas aí, que eles estão passando maus bocados lá embaixo. Assim como, desde um ponto de vista do caminho do Bodhisattva, um ser que está caminhando para a sua iluminação, posterga a sua iluminação para voltar e ajudar os outros. E quantas pessoas a gente não vê fazendo isso? Na área da saúde, às vezes na área das engenharias, pessoas que você vê que trabalham em coisas que são benefícios para a humanidade, não são benefícios pessoais. Sabe? Sempre que eu penso em karma, geralmente a gente pensa no grande, né? Então, uma outra possibilidade de outra vida e tal. Para mim, o que mais me fascina é realmente a questão mais pragmática do budismo, que é aquilo que me cabe dentro dessa... Aí não tem isso, não tem uma cosmologia, uma criação do universo, mas não tem um apocalipse. Então,
Eu sempre penso muito nessa questão cotidiana, e me lembra muito Newton, assim, ação e reação, né, que é a terceira lei de Newton. O que eu faço com a Letícia vai causar uma coisa nela, que ela pode ou não retribuir, né, porque aí não está mais no meu alcance, mas se eu faço uma boa ação, e não no sentido caridoso, mas isso já vai gerando um karma positivo para mim, mesmo que ela reaja a uma ação. Né? Então acho que num campo menorzinho, assim, acho que é mais interessante a gente pensar nessas coisas, essas grandes coisas nas relações interpessoais e no imediato, que é mais fácil de perceber. E aí é isso, as preocupações com o cara que é psicopata, eu acho que eles fogem da nossa alçada. Né? Eu queria abordar um tema, já talvez até caminhando para o final do nosso encontro de hoje, já que nos restam 10 minutos, que é pensar morte e luto nessa visão de como o budismo pode contribuir para que a gente consiga viver melhor através dos nossos processos de perda e para que a gente possa encontrar sentido e significado nos nossos processos de morte. Porque, como eu falei que o luto é um processo de perda que está em todas as coisas, está no divórcio, está na perda do emprego, está na morte, a morte também está em todas as coisas. Eu estou o tempo todo morrendo. Não é assim que vai ter um dia que eu vou morrer, vai ter um dia que eu vou morrer. Mas isso não quer dizer que eu não morri para minha ignorância, mano. É um tipo de morte. Deixar a ignorância, o véu da ignorância, e ver as coisas do jeito que elas são, é um processo de morte. E aí, morte é transformação. É essa ruptura que vai fazer com que haja o recomeço tão importante. Tem uma coisa que me preocupa quando a gente fala em processos de perda e processos de transformação na contemporaneidade. É que a gente hoje vive numa sociedade inocente e ingênua em relação ao que efetivamente a gente tem que fazer com as nossas vidas. É uma sociedade em que nós nos aprisionamos nas nossas liberdades. É uma sociedade em que nós desprezamos com enorme arrogância aquilo que se construiu enquanto um conhecimento de vida ao longo de milênios. E a gente vive a vida como se a gente não soubesse o dia de amanhã. E a gente não se prepara para viver. A gente está numa bolha. E essa bolha estoura com muita facilidade. E aí, quando nós somos contrastados com a perda e com a transformação, a gente lida mal com o processo. É assim que eu entendo o que está acontecendo com a nossa sociedade hoje. Visões dicotômicas, distanciadas, intangíveis, indialogáveis. A gente não consegue sentar para falar com outras pessoas porque as pessoas estão com visões arraigadas. E quando o caminho não é o caminho do meio, aí a gente só tem extremismos. E isso me assusta um pouco.
Me assusta como a gente trata a vida como se a gente estivesse aqui de férias. Como se a gente tivesse vindo aqui para a gente se divertir, e ter prazer e curtir. Eu acho que é legal quando a gente pode ter prazer e a gente pode curtir, quando a gente pode estar com pessoas, quando a gente pode ir para lugares, quando a gente pode comer. É muito bom. Mas não é isso. Viver precisa ter um sentido. O barco, que pode ir para qualquer porto, ele está à deriva. Porque um barco ele tem que estar na direção de um porto. Se ele pode ir para qualquer porto, ele está com um problema no mar. Ele está à deriva. E a vida ela tem uma direção. A gente está indo para um porto. Inevitavelmente, inexoravelmente, a gente está indo para esse porto. E às vezes, Bruno, as pessoas dizem assim, mas nada se leva dessa vida. E é verdade. Porque a gente veio aqui para deixar. E a gente vai deixar tudo aqui. Tudo. Aqui. Todas as nossas coisas, quem nós fomos e o que nós fizemos. Tudo isso vai virar energia, cara. E se eu não tomo cuidado, essa energia me prende aqui. Finalmente, eu quero só dar um exemplo, só para ilustrar um pouco isso que eu estou dizendo. A gente vive numa galáxia, na Via Láctea, que tem aparentemente 100 bilhões de sóis como o nosso. Em um universo observável que tem 100 bilhões de galáxias como a nossa. Aí alguém me prejudica, sei lá, me toma um dinheiro. E eu viro e falo assim, essa pessoa vai ter que se ver comigo. Onde que eu vou encontrar essa pessoa? É aqui. Eu viro e falo assim, nossa, a coisa que eu mais gosto é ver o meu time de futebol. Adoro. Tatuei ele no meu corpo. Aonde que tem time de futebol? Aqui. Nossa, uma caipirinha com churrasquinho é uma delícia. Tem aonde no universo? Tem aqui. Então, é o apego que cria a realidade. E a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente deseja. Porque o desejo cria a realidade. O apego cria a realidade. Essa é a minha fala. Obrigada, viu? Foi um prazer. Eu espero que sirva de reflexão, né, de um ponto de diálogo, né, que é uma das coisas que a gente mais precisa nesse momento, né. Parabéns pela sua proposta, falar de luto e falar de morte é falar de perdas e transformações. E elas não são eventos estanques na nossa vida, mas o tempo inteiro a gente está lidando com perdas e transformações nas nossas vidas. E é falar sobre vida, né? E falar sobre vida, é falar sobre como a gente lida com a vida. Ayuotin, Isapé, Andetaba, Ixeaçó, esse Jaci, Oi, Petibó, Ixeaçó, Xeobi, Tupã, em Andetababi, Ixeaçó, esse Jaci,